Olá, eu sou Juliana Lima com mais um vídeo sobre temas ligados à liderança. Se você ainda não segue o nosso canal, siga para receber toda semana um conteúdo novo. Hoje eu estou aqui com a Elisa Ball, uma pessoa maravilhosa que eu conheço há alguns anos, para falar sobre o tema de diversidade e inclusão. Olá, Elisa, tudo bem? Um Oi, prazer Juliana. enorme estar com você aqui com a gente. O prazer é meu. Que legal que você montou esse canal. Tenho certeza que é uma via de comunicação incrível para as pessoas hoje, com tantas novidades, com tantas coisas importantes do nosso dia a dia. Então, espero poder contribuir e fazer parte da sua história. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, ter recebido esse convite de uma maneira tão especial. Obrigada. Querida, obrigada a você, um prazer enorme. E Elisa, eu queria que você contasse um pouco a sua história e como foi a sua trajetória, tanto pessoal como profissional, para chegar nessa posição de tanta responsabilidade, que você agora está como diretora de RH. A Elisa, queria contar um pouco, a Elisa foi praticamente a fundadora do time de RH Latam, da Fortinet. A Elisa trabalha numa das maiores empresas de cybersecurity do mundo, a Fortinet, e ela vai contar um pouco a história dela aqui pra gente. Então, se você puder contar pra gente. Com certeza. Eu sempre falo que hoje em dia o bacana desse mundo são as histórias que a gente escuta e compartilha, né? E eu espero que um pouco da minha história seja algo que possa inspirar e realmente encorajar, né? Muitas, não só as mulheres, mas esses jovens, essas novas gerações que estão em busca de desafios e oportunidades, né, no mercado de trabalho. Brasileira, com muito orgulho, né, apaixonada pelo meu país, pela minha língua, pelas pessoas, pela minha cultura. Tive a decisão de entrar na universidade com 16 anos. Bastante complicada aquela decisão, né, de fazer psicologia. O que que era realmente a psicologia? Uma coisa tão dinâmica, e no Brasil são 6 anos, é como se fosse um curso realmente de medicina. E desde o segundo ano, eu me identifiquei muito com o mundo corporativo. Interessante que eu comecei a minha carreira na faculdade ajudando a fazer arquivamentos, né, de documentos, inclusive revisando currículos. E aquilo para mim foi uma experiência incrível, porque as minhas professoras, que eram a maioria mulheres, né, realmente começaram a me guiar, identificar em mim, aquela jovem um pouco perdida, buscando os seus caminhos, qual que é a área que eu realmente deveria seguir. E desde então elas falavam que o mundo corporativo era algo dentro de mim, né? Muito das minhas possibilidades de crescimento, de descobertas e realmente de troca aí de experiência. Então, depois da psicologia, comecei a pensar, mas como eu vou estar no mundo corporativo, sendo que eu tenho que ter aquela visão corporativa, né? Entender um pouco mais de negócio, entender um pouco mais de mudança e transformação, porque a psicologia ela te pode levar em diferentes áreas, Sim, mas ela realmente tem um foco mais para essa área humana da sim, psicologia em si. Então, exato. diante disso, eu resolvi fazer administração e foi muito legal, Juliana, que foi uma troca. É como se eu estivesse assim fazendo uma relação desse aspecto humano com o aspecto empresarial, né? Então, foi para mim muito enriquecedor fazer esses dois cursos e começar desde então investir em estágios. Eu fiz vários estágios, até era uma brincadeira na família. Elisa, você nunca vai trabalhar de verdade? Você vai fazer quantos mais estágios? Mas eu te digo uma coisa: os estágios foram a maior escola para mim de vida, porque foi aonde eu tive toda a humildade, a abertura de poder receber, aprender, errar. Né? Não que no mundo É, corporativo a gente não erre, mas no estágio a gente tem ali os nossos mentores, aquelas pessoas que têm a curiosidade, a vontade de estar te acompanhando, de você ser o estagiário, né? Ou estagiária dela, e realmente foi para mim uma grande escola. Então aí eu fiquei estagiando por um período até realmente começar. Meu primeiro trabalho foi numa empresa multinacional no Brasil. E nesse uau! trabalho eu comecei fazendo um pouco mais de Brasil, até realmente pela minha curiosidade, sempre uma pessoa muito curiosa, né? Então queria aprender outros idiomas. Comecei a estudar mais o inglês, o espanhol também, mas sabemos que estudar é uma coisa, praticar é outra, né? E Exato, pouco exato. a pouco
os meus mentores foram realmente me sinalizando a importância de que se eu quisesse uma carreira internacional, eu teria que realmente fazer alguns investimentos aí pontuais. Então, assim, não vou poder, infelizmente, contar todos os detalhes, mas comecei minha carreira no Brasil, muito com esse foco, né, da psicologia dentro do mundo corporativo e de poder eventualmente ter uma carreira internacional. Tá? Essa foi o meu início aí de carreira, até eu chegar aos Estados Unidos, já são mais de 20 e poucos anos, né? A gente às vezes não quer nem se entregar um pouco, mas tem Nem sido sabia uma que já estava há tanto tempo. Uau! tanto tempo. E nem parece, né, Juliana? Porque é um país tão acolhedor também. Eu falo que é o meu segundo país. Um país incrível, que realmente dá várias possibilidades. Não é fácil, como alguns pensam, mas é um desafio muito legal, porque o país te aceita, ele te acolhe, ele te proporciona. Eu diria que é isso como eu me sinto hoje, como pessoa e como profissional, né? Por ter chegado a um país que não é meu, porém que realmente tive um acolhimento tão bacana não só no ponto de vista pessoal, como profissional, porque eu vim estudar, fazer um mestrado na área de negócios internacionais com foco em recursos humanos, e aí, claro, vieram várias propostas de fazer startups, é uma das coisas que vocês podem observar aí na minha carreira. Adoro ir fazer startups, porque realmente foi uma outra escola de aprendizagem, de oportunidades, né, para realmente entender um pouco mais esse mundo corporativo do ponto de vista mais internacional. E depois, claro, vem um momento que você pensa o seguinte: eu preciso de me estabelecer, né, e realmente ter uma coisa mais estável, criar a minha carreira, porque as startups, muitas das vezes, principalmente na área de RH, não todas, claro, é para você organizar, estruturar ou começar um negócio, um ponto de vista realmente de facilitadora, de empreendedora e de business partner, né, para os donos dessas empresas. Então, chega um momento que você é muito bacana, muita aprendizagem, mas você quer realmente construir algo mais fixo na sua carreira. E foi aí que aconteceu o convite da Fortinet, através do LinkedIn, né, 9 anos atrás. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, que era o momento que eu estava me buscando, me redefinindo realmente como pessoa e como profissional, no ponto de vista de quais que seriam as minhas buscas, o que seriam as minhas prioridades de vida, o que realmente seria importante para mim estar trocando. E aí veio um convite incrível, como você mencionou, de trabalhar numa grande empresa, uma empresa que eu tenho uma paixão, um carinho enorme, que sou muito grata a ela, né? E realmente vim estruturar uma área de recursos humanos. A empresa, sim, tinha uma área de recursos humanos, mas não necessariamente uma área para a região América Latina e Caribe. E aqui estou, né? Tantos Começou anos. tudo. Você que Sim, realmente a parte da América Latina, você que montou toda a estrutura. Você começou sozinha, não é isso? comecei sozinha. E foi muito bom ter começado sozinha, porque quando você começa sozinha, te dá a oportunidade de você se identificar, entender a empresa, realmente acolher a cultura da empresa, dos valores, que é muito do trabalho da gente de RH. E nesses 2 anos que eu fiquei sozinha, eu tive a oportunidade de conhecer a empresa, a minha liderança, o trabalho que a empresa precisava e poder também entender qual era a necessidade dela dentro de uma nova estrutura de recursos humanos. Tá? Então, assim, foi um período de muita aprendizagem, muitos erros, baixos e não, up and downs, né, dentro de todo o trabalho que a gente faz, e de um conhecimento incrível, porque era também uma área, querendo ou não, nova para mim. Eu É, venho de várias indústrias, mas não necessariamente que toda a minha carreira foi na área de tecnologia ou de segurança da informação. Então, quando você começa uma nova carreira, e principalmente para você desenvolver uma área de RH, você tem que ter muita abertura e humildade de entender aquela exato. indústria. Esse É, conhecimento é fundamental, porque exatamente. você até comenta comigo, Juliana, eu sou vendedora também, porque você tem que Sim, circular em todas as áreas dentro da empresa e conhecer a fundo realmente o que que a empresa faz, tudo, né? Toda a visão proposta e tudo da empresa, bem interessante. E assim, Elisa, fazendo um comentário só para contar, porque assim, eu conheço a Elisa claro. há 4 anos e pouco, porque Sim, eu trabalhei na Fortinet nesse período.
E a Elisa foi uma das pessoas que me entrevistou. Eu fui entrevistada por várias pessoas, né, Elisa? Foi assim uma Com seleção certeza. grande. E, Sim. e eu me lembro assim que a Elisa falou uma coisa que para mim foi essencial para esse momento que eu vivi na Fortinet, esses 4 anos que foram maravilhosos também. A Elisa falou para mim, Juliana, você já vem de uma outra empresa, você já tem muita experiência, mas eu peço para você que você entre devagar, que você conheça a cultura da Fortinet, que você realmente, sabe, tenha essa humildade para não tentar impor nenhum tipo de mudança. Calma, primeiro analisa tudo, conhece bem a empresa, para depois você tentar ajustar algum processo, tentar sugerir algum tipo de mudança. E fez toda a diferença para mim, porque eu realmente, assim, observei muito, eu fiquei muito curiosa, como Uhum. você falou, sabe, para conhecer todo o sistema da empresa, tudo como é que funcionava. Eu acho que isso daí fez tanta diferença, sabe? Eu te agradeço demais, porque realmente são palavras que às vezes você dá um toque e assim muda realmente a nossa percepção. Sim. A maneira que você entra na empresa é completamente diferente. Então, eu acho que fez a diferença realmente. Então, eu te agradeço muito. Que E bom, fico feliz de ter feito uma diferença na sua vida, que isso é importante para gente, sim, né? com certeza. E Elisa, assim, é muito importante você estar comentando sobre a sua trajetória, porque assim, um dos motivos, né, assim, até que tem a ver com o nosso tema, é assim, para encorajar, como você falou, sabe, pessoas e mulheres, sabe, Uhum, acreditarem que podem obter cargos de gerência, cargos, não é, para serem líderes, porque eu acho que muita gente, eu vejo assim, muitas mulheres, não se sentindo preparadas, que eu acho que você tem como desenvolver, buscando certas habilidades, você tem como se tornar, se é um desejo, se a pessoa realmente sente a vontade. Quer dizer, a minha empresa, o nome é Leader in You, que eu acredito que todos nós temos um líder dentro de nós. Então, uhum, se é um desejo, se é o desejo da pessoa se desenvolver para um cargo de gerência, eu acho que é possível, sabe? Eu acho que quando as mulheres escutam a sua história, sabe, elas podem ver que é possível. Então, assim, uhum. para não terem medo, para buscarem, pleitearem um melhor cargo, para crescerem profissionalmente. Então, eu acho, assim, muito legal, assim, é bom você dividir isso com a gente. Tá. Com certeza, inclusive, até para colocar aqui um pouco da minha experiência, né? Ser líder é algo que você tem que se buscar. Inclusive, eu adorei o nome da sua empresa, que realmente existe sempre uma liderança dentro da gente. Pode Uhum. ser uma liderança, né, que já é normal, natural, ou pode ser uma liderança que precisa ser desenvolvida. Agora, isso depende muito do que você está buscando, igual eu comentei. Tem momentos que você tem que se redefinir e se encontrar. O que eu estou buscando na minha vida? Se eu estou buscando uma posição de liderança, o que que eu preciso para ser uma líder? Eu já sou uma líder natural ou eu não sou uma líder natural? Então, essa percepção é o que vai te levar aos seus caminhos de busca. No meu caso, por exemplo, eu já era uma líder desde pequenininha, através das minhas brincadeiras, né? Então, eu sempre era que falava, não, nós vamos dar os direcionamentos, né? Ajustar as pessoas, encorajar, né? Fazer com que as pessoas se sentissem realmente incluídas dentro das brincadeiras. E assim foi no desenvolver da minha vida, na faculdade, nos trabalhos de grupo, né? Nos meus estágios, aqui sempre preparava as dinâmicas, ou seja, a liderança era algo para mim prazeroso, importante. Obviamente que eu não estou dizendo que eu estava preparada para ser uma líder. Eu tinha dentro de mim essa paixão, essas habilidades que foram aos poucos até Naturais, de hoje. alguma É, forma, exato. que já eram naturais para Exatamente. você, mas você desenvolveu outras habilidades Exatamente. para Sim. tornar o Mas que você é Mas é hoje. aquela questão, né, Juliana? Você conhecer essas habilidades, reconhecer as suas necessidades para você chegar onde você quer. E foi sempre que eu fiz. Eu nunca disse que o meu líder era responsável pelo meu plano de carreira ou pelo meu desenvolvimento de liderança. Eu era responsável pelo meu plano, sempre fui e vou continuar sendo, pelo meu Exatamente. plano de carreira
e pela minha liderança, porque essa busca tem que ser muito sua. Se as empresas, se o mundo, o mercado te oferece, ótimo, como oferece, mas se não, que você faça essa busca, que você corra atrás dos seus sonhos. Eu queria ponderar isso, porque é uma das perguntas que eu recebo muito. Ah, Elisa, mas se eu não sou uma líder natural, eu nunca vou ser uma líder. Não necessariamente. Existem espaços, existem maneiras de liderança completamente diferentes, com os líderes naturais ou com os líderes não naturais. Então, a gente tem esse cuidado e, novamente, saber o nosso propósito e ter esse autoconhecimento da onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Queria apenas fazer essa pontuação. Perfeito, Elisa. Se você olhar os meus programas, exatamente eu sigo essa linha. Interessante você falar isso, porque eu acho que a liderança começa primeiro dentro da gente. Sim. Não tem jeito. Eu acho que a autoliderança, primeiro a pessoa se conhecer. Por isso, Uhum. eu acho que todo mundo tem um líder dentro de si. Só que é aquilo, tem algumas pessoas que já nascem com algumas habilidades, já têm algumas, né, potencialidades que já facilitam, né? A pessoa ali naturalmente. Eu até estava me lembrando, um gerente meu da Fortinet comentou: Ah, Juliana, você, eu acho que desde pequena você já deve ter tido, já devia ter essa facilidade de ser gestora. Você já foi representante de turma? Eu falei, "Ih, escolheram algumas vezes Sim, para ser. Muito interessante. Você começa a sim. notar. Então, assim, isso era natural. Agora, não quer Uhum. dizer que pessoas que, de repente, são mais tímidas ou não têm tanta facilidade de comunicação, ou que seja, que não tenham a capacidade de se tornarem líderes, não é? Se é um desejo da Exatamente. pessoa, se a pessoa quer, com certeza dá para desenvolver. Então, assim, muito bacana o que você falou, exatamente isso. Muito. E uma coisa, Elisa, que eu fiquei pensando, que eu queria comentar com você, é que eu vejo no mundo corporativo hoje muito essa questão de, se você for promovido, você vai ter um cargo de gerência. Então, para você crescer na empresa, você tem que ter um cargo de gerência. E eu vejo isso porque tem gente que não quer ser gerente, certo? A Uhum. pessoa quer Uhum. se desenvolver naquele papel. Então, eu acho tão importante assim o RH, que eu vejo que vocês têm um cuidado, um olhar em relação a isso, sabe? Que eu acho importante, que eu vejo que nem todas as empresas têm isso. Eu acho você ter o cuidado de ver que o funcionário, de repente, ele não tem esse desejo e respeitar e ter um plano de carreira para ele sem ser líder, né? Sem ter um Uhum. cargo de gerência, né? Então, isso daí você tem esse mesmo olhar, você acha isso importante também? Como é que você vê? Comenta um pouco, se você puder, em relação a isso, sabe? Esse desenvolvimento de carreira não necessariamente indo para um cargo de gerência, mas sim você desenvolvendo bem a função e tendo, né, níveis de desenvolvimento. Ótima pergunta. E a minha resposta é muito direta. Crescimento não quer dizer só em uma posição de liderança. Existem diversos tipos de crescimentos profissionais diante de qualquer organização, né? Até mesmo porque não há espaço para que todos sejam líderes. Então, nós vamos ter uma população que sim quer seguir aquele caminho, como outros mais na área técnica, mais na área de vendas, ou diferentes outras áreas que fazem parte do negócio daquela empresa. Então, a gente tem que deixar de pensar que você só vai ser feliz, ou ter sucesso, ou ter visibilidade, ou ter posicionamento, se a gente for ser um líder. Isso não é verdade. Existem várias outras maneiras e diferentes posições e posicionamentos dentro da empresa que você vai ter a sua felicidade, o seu posicionamento, né, vai crescer como pessoa dentro da organização. E isso, novamente, quem busca é você. Você identificar o que você quer, construir essa carreira e que o seu gestor seja apenas um facilitador daquele caminho e do percorrer que você quer diante dos seus resultados, tá? Então, é importante que as pessoas entendam isso, acreditam nisso e que façam suas escolhas diante do que elas querem, do que é realmente fazer você feliz. Porque não necessariamente ser um líder é o que vai dizer que você vai ser feliz. Pode ser que algumas pessoas que sejam felizes, como pode ser que não. Até mesmo, eu conheço vários profissionais, principalmente no segmento de vendas, que você é da área também de vendas, que Sim. se tornaram líderes e eram ótimos vendedores. E perderam um pouco
aquela paixão, aquele contato, aquele autoconhecimento deles mesmos e quiseram voltar a ser vendedores. E não tem nada de errado com isso, porque são escolhas que você faz diante do que você quer, do seu propósito de vida, do Exatamente. seu propósito de carreira, né? Então a gente tem o quê? Que conhecer o nosso propósito, desenvolver ele, reconhecer e buscar o caminho. O caminho não é pela posição. Eu sempre falo para minha equipe, eu não me importo com o meu título, eu me importo com a minha responsabilidade, porque o que me faz ser uma líder são os meus resultados, a minha responsabilidade, o que eu estou somando, dividindo, construindo e transformando dentro das minhas responsabilidades. Automaticamente, quando as pessoas veem isso, elas já identificam qual é o meu posicionamento na empresa. Então, eu falo que até dentro dos Estados Unidos, uma das coisas que eu aprendi nessa cultura é que título não é tudo. O que É, vale muito é o que você faz dentro das suas responsabilidades. E para mim foi um grande aprendizado. Não foi fácil, porque querendo ou não, nas culturas a gente tem diferentes percepções, o qual é sim. normal, né, natural, mas para mim foi um aprendizado muito bacana, porque eu comecei a identificar e a focar mais no meu propósito e nos meus resultados. E eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, não com esse apego ao meu título, mas com apego ao meu desenvolvimento, aos meus resultados e ao meu propósito de vida. Perfeito. Ai, que linda. E Elisa, conta pra gente as barreiras que você encontrou no mundo corporativo. Porque você, quer dizer, foi alcançando, foi crescendo, e como mulher, numa área que a gente sabe que a área de tecnologia tem uma predominância masculina. Eu acho que até porque tem muitos engenheiros nas faculdades que eu acho Uhum. que acabam pegando muitos cargos, muitos homens acabam optando pela engenharia, enfim. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, como é que foi essa trajetória até você chegar, estar como diretora Latam? Foi uma trajetória relativamente interessante, cheia de desafios, né? Primeiro desafio, eu diria, conhecer a indústria, igual eu mencionei, né? Eu venho de diferentes indústrias, quase todas eu já trabalhei, eu acredito que a farmacêutica é a única que realmente não tive a oportunidade de trabalhar. Então, conhecer a indústria foi um desafio para mim, porque a indústria de tecnologia, principalmente focada na parte de segurança da informação, Sim. não é algo tão fácil, né? Como Ah, recrutar os profissionais, como fazer retenção desses profissionais, são profissionais do nível mais sênior, são pessoas com outro nível de capacidade, né? De desejo, de demandas. Então, realmente, conhecer o nicho da indústria foi um dos maiores desafios. E não só na tecnologia, em todas as outras áreas também que eu trabalhei, quando eu fui fazer principalmente startups. Segundo, é uma questão que muitos anos atrás tinha uma questão de provação, né? De provar que você era capaz para sim. estruturar ou desenvolver uma área de RH. Porque a área de RH é uma das áreas mais importantes da empresa, é a porta de entrada da empresa, né? Então, ou seja, se você não tem um RH ativo, que faz a diferença e que faz realmente, que dê o valor que a empresa precisa, você vai ter vários outros problemas futuros. Então, assim, existe muito, ou existia, hoje em dia eu diria que eu não passo tanto por essa etapa, muito aquela questão de afirmação e provação de que eu poderia fazer o meu trabalho como uma profissional de recursos humanos. Até mesmo porque o nicho que eu escolhi foi o mundo mais internacional dentro do segmento corporativo, ou seja, conhecer desse mundo não é algo fácil. Exemplo, América Latina. Todos nós sabemos da complexidade das mudanças que nós temos nos nossos países, seja no âmbito social, Econômico, seja no âmbito, né, político, político, econômico e vários outros, né, fatores que não cabe, não vamos ter tempo para discutir isso aqui nesse momento. Então, tudo isso faz você realmente ter que trabalhar muito nessa questão da aprovação, tá? E muitas vezes você é aceita, como você não é aceita, né? Eu tive muito essa questão da não aceitação por ser uma imigrante, tá? Mas nunca me vitimei por isso, porque é normal, né? Você chegar em outro país e as pessoas quererem entender o que que você veio buscar aqui, o que que você vai agregar nesse país, já que não é o seu é. primeiro idioma e que você com certeza não tem conhecimento como eu tenho do meu país, do Brasil, né?
Então, exato. nesses momentos, o que que acontecia, Juliana? Em vez de eu trazer aquele sentimento de vítima, eu abria o meu coração, colocava a minha humildade e falava assim: me ensina. Eu quero ser como você, ou melhor que você. Eu quero ajudar você. Me ensina a realmente entender como faz RH no RH nos Estados Unidos, quais são as leis, as políticas. Então, assim, dentro desse desafio foi uma das maneiras que eu realmente consegui chegar, né, a um lugar melhor, é porque eu tive muito essa humildade, essa capacidade de abrir, mas sem me vitimar. E sim buscar conhecer, estudar muito, estudei muito para aprender as leis do país, para poder realmente me sentir, né, forte, atuante, para fazer um trabalho dentro do país que não é meu, tá? E também conviver mais com diferentes culturas, sociedades, pessoas. Porque se eu for ficar somente com o que é mais cômodo para mim, que é o quê? A minha cultura, né? É, A minha língua, eu não ia sair dessa caixa. E aí, novamente, eu estar sempre me vitimando por ser uma imigrante. Então, o fato não é você ser um imigrante. O fato é eu escolhi esse país para eu viver. Então, igual eu te falei, quando você entrou na Fortinet, não mude a cultura. Eu não vim para cá mudar a cultura americana. Eu não vim para cá mudar os processos americanos. Eu vim aqui para impor a sua somar. cultura. Exatamente, Exatamente. perfeito. É você ter essa humildade, você chegar de uma maneira observadora, curiosa e querer realmente se integrar. Eu acho que Sim, essa visão é muito importante, sabe? Eu acho que faz toda a diferença, toda a diferença. com Você certeza. ali. E é aquilo, é estudar, é correr atrás, é buscar. Porque, assim, tem um esforço aí, não é, Elisa? Sim, Nada acontece facilmente, a verdade é essa. Para a gente conseguir crescer em todos os sentidos, você aqui, como uma imigrante, como eu também, eu acho que a gente é tudo um esforço. Eu também, a língua para mim sempre foi muito importante, sabe? Eu não consigo assim imaginar ficar aqui sem falar o inglês. Então, assim, uhum, e tudo isso você precisa se esforçar, você precisa estudar, você precisa colocar, né, objetivos visando aí né, um desenvolvimento de uma forma sólida, mas tem que correr atrás, você tem que estudar, você tem que, não é nada fácil. sim. Com E certeza. até te falo que o meu processo de estudo tem sido muito maior aqui do que no meu próprio país, porque eu tive esse challenge comigo mesmo, esse desejo de ir para frente e aprender, aprender, explorar, né, vivenciar, e isso tem sido tão bacana na minha vida que eu É. estou constantemente numa escola. E o fato de eu estar constantemente numa escola me faz ter menos desafios, na minha própria aceitação e no posicionamento dentro da indústria, que é a área de tecnologia, segurança da informação e de um mundo corporativo internacional. Então, assim, desafios foram vários, né? Por fim, eu diria a questão da diversidade, porque, obviamente, cada indústria tem um cenário, e é normal, né, que a indústria de tecnologia, principalmente na área de segurança, não tenha tantas mulheres. Tá? Primeiro, até mesmo por questões culturais, ou questões de escolhas, né, profissionais, escolhas de universidade, vários outros fatores. Então, assim, para mim, quando eu cheguei e vi aquilo, Juliana, eu vi assim, esse é o meu maior desafio, principalmente na Fortinet, né? Igual você comentou, o normal é termos mais posições de homens, como engenheiros, vendedores, etc. Mas aos poucos eu percebi uma mudança incrível na indústria, porque isso está mudando muito a mentalidade. As mulheres estão deixando pouco a pouco de se vitimar, de achar que o espaço não é para elas, que o trabalho nunca vão ser selecionadas, ou porque elas não sei, né, para questão de sexo, gênero, isso não tem nada a ver. Porque a partir do momento que você se vitima, você deixa de colocar você mesma no mercado, porque Potencial. você se esconde, você se esconde e deixa de buscar, deixa de estar presente. Então, uma das coisas realmente mais interessantes que eu tenho vivido na Fortinet e nessa indústria é essa mudança na parte de inclusão e diversidade no mundo corporativo da indústria de tecnologia, em especial em segurança da informação. Sim, mas Elisa, você acredita que porque a gente tem falado muito sobre esse tema. Então, assim, Sim, eu lembro de todos os treinamentos que eu fazia, e assim, é um tema que eu acho que realmente está em pauta. E eu vejo assim,
que, lógico, a gente tem que estimular as mulheres a terem essa coragem de pleitearem cargos, de liderança, enfim, crescerem profissionalmente, mas eu acho que essa consciência também, esse trabalho que vem muito do RH, que a gente faz, né, cursos e se desenvolve para você realmente quando você for fazer uma entrevista, você se libertar de qualquer tipo de preconceito, de você ter um olhar realmente, assim, do profissional que está ali na sua frente, independente Uhum, de quem ele seja, qual a nacionalidade, o sexo. Independe, você está ali realmente recrutando um bom profissional. Eu acho que assim, mas eu acho que esse trabalho está sendo feito, não tá? Assim, como você vê isso de um tempo para cá, esse foco, eu acho que também tem ajudado muito, não tem? A gente ter esse mindset que a gente realmente não dá para fingir que não existe, não é? Assim, a gente realmente ter essa consciência e se desenvolver para quê? Para a gente estar sempre livrando a nossa mente de qualquer tipo de preconceito e uhum. abrindo para a variedade e ver a diversidade de uma forma muito positiva. Não é assim, como agrega no time, né, Elisa? Você ter pessoas diferentes, enfim, mas comenta, porque você tem muito aí que comentar sobre esse tema. Né? Vou pegar até o ganchinho no que você acabou de falar. Existe muito caminho, né, para ser realmente aberto e desenvolvido, principalmente no mundo da tecnologia e da segurança, né? Obviamente, hoje não tem um balance entre mulheres e homens, mas eu vejo, sim, uma mudança bastante importante. E essa mudança tem sido muito através, sabe do quê? Das mulheres irem no mercado, irem nas universidades, participarem de palestras e compartilhar um pouco mais as suas experiências, que é exatamente o que você está fazendo, né? Falar um pouco da sua história, falar um pouco do que foi para você ser uma líder mulher no mundo da tecnologia. Então, contar a sua história, que para mim é uma das coisas mais interessantes hoje que a gente pode fazer, né? Qualquer oportunidade da nossa vida, seja no âmbito pessoal, profissional, tem feito a diferença. E através dessas histórias, nós temos inspirado, né, crianças, adolescentes e adultos. Te conto rapidamente, eu sou voluntária. E eu sou voluntária do colégio da minha filha, onde ela fez high school. E hoje, por que escolhi o high school? Porque é um momento que elas começam a pensar o que elas querem. O que é o próximo passo que elas vão dar? E até hoje, eu encontro muitas dessas meninas, né, de 14, 15 anos, uma variedade de idades, na dúvida. Porque hoje o mundo é tão competitivo que, às vezes, elas não sabem nem o que elas querem porque elas não entendem realmente como o mercado funciona. Ou, às vezes o que elas querem é ganhar dinheiro. E eu É, pergunto, mas o que quer dizer para você ganhar dinheiro? O que você precisa fazer para ganhar dinheiro? Uma das coisas é acreditar em você. Segunda é fazer o que você gosta. E terceira é lutar por aquilo. Então, eu comecei aí nas escolas, como eu faço uma vez ao mês, eu sou mentora de algumas meninas na questão de formação acadêmica, a colocar um pouco mais para elas é isso, que no mercado de trabalho não existe definição de que é um trabalho para homem ou para mulher, é um trabalho para todos. O que define se você ou não vai entrar naquele trabalho é o seu potencial, são seus relacionamentos, sua capacidade, para que elas possam fazer suas escolhas, independente se é uma engenharia, uma administração, uma matemática, etc. Para a gente poder, né, separar esse bias, esse preconceito que você falou, da cabeça já de um adolescente. Então, voltando ao que você comentou, isso que a gente está fazendo nas escolas, nas universidades, em palestras, hoje você vê vários grupos de mulheres internacionais, você vai no LinkedIn, tem vários outros, né, que eu até mesmo participo, tem trazido muito esse conceito, esse conhecimento, essa transformação. E com isso, pouco a pouco, sim, o mercado está mudando. Tá? Porque eu acredito que tem muitas sponsors acreditando muito nesse desafio e nessa transformação. E aí, como é que entra o RH, que foi o que você colocou? O RH ele é responsável por esse processo educativo, mas ao mesmo tempo ele também é responsável por esse processo de execução. Não adianta nada eu formar, treinar líderes se eu não executo. E como que eu posso executar? Trazendo a inclusão de comunidades e fazendo parte dessas comunidades, sociedades externas também. Então, trabalho interno e externo. Por exemplo, nós criamos grupos de mulheres. É a minha maior paixão.
do trabalho que eu venho realizando no RH. Esse grupo de mulher tem um impacto muito grande na minha vida, nos meus conceitos e no que eu quero para o mundo, por trabalhar com essas jovens e por ver o quanto a gente tem espaço para fazer essa mudança. Então, se todos nós fizermos algo, seja uma palestra, um seminário, uma mentoria, participar, fazer parte né, dessa sociedade, a diferença vai ser vista. E nós vamos, pouco a pouco, encorajar, né, trazer um pouco dessa força, dessa inspiração, contar as nossas histórias, essas mulheres, para que elas entendam que o mundo é para todos. E a gente, em vez de perder tempo estarmos vitimizando, eu sempre estou repetindo essa palavra, porque eu gostaria muito de deixar reforçado que sermos vítimas não nos leva a nada. É, Realmente, a gente tem que sair dessa caixinha e buscar um caminho que seja mais interessante, que a gente possa acreditar e ter sucesso e ser feliz. É o que eu realmente vejo hoje dentro, dessas mudanças de mercado. exatamente, perfeito. Elisa, agora, como você vê, quer dizer, o papel da liderança na hora de tá recrutando ou tá fazendo, dando uma promoção, dando uma oportunidade, como você vê assim, em que momento você acha assim que o RH ele dá um suporte nesse aspecto assim? Você acha que quer dizer, até se for, por exemplo, um homem fazendo uma entrevista, quer dizer, para não ter, para se libertar de qualquer tipo né, enfim, de algum pensamento que, ah, não, de repente eu vou recrutar né, um sexo masculino ou o que seja. Como é que vocês trabalham isso, assim? Como você vê isso? Primeiramente, que a gente, quando está recrutando, ou seja, criando pipeline, como colocamos dessa maneira, a gente não vê se é homem ou mulher, a gente vê Exato. os melhores talentos. Então, essa seleção de currículos vai por capacidade, por experiência e por oportunidade. Tá? E aí, claro, você começa a filtrar e começa a identificar que tem homens e mulheres. Eu sempre falo, no nosso processo aqui tem sempre homens e mulheres Exato. como diferentes gerações. O É, Baby Boomer, como X Generation, como exato. diferente. Ou seja, porque isso é a beleza de uma equipe. Essa é a força de trabalho hoje de uma empresa, né? Então você não tem que ficar olhando idade, gênero ou cor. Você tem que olhar o potencial do talento. Se vai ser um homem, mulher, um baby boomer, um X generation, não importa. O que importa é vir o talento certo para a vaga certa no momento certo. Então, nossos processos têm muito esse conceito, tá? De estar, não ter o preconceito. E esse trabalho de não ter o preconceito, o recrutador faz diretamente com os nossos líderes. E eu digo até que os nossos líderes são muito abertos a isso. Eu não vejo esse preconceito neles. Eu vejo muito mais na sociedade do que na própria É, liderança que hoje atualmente eu trabalho. Mas eu sei que não é assim para todas as empresas. Enfim, então voltando, quando a gente está fazendo essa seleção, a gente prefere o quê? A diversidade de talentos nessa seleção. E depois, claro, diante das etapas, fica quem realmente era a pessoa melhor para ocupar a posição, pior, independente se é exatamente. homem ou mulher, né? É Exato. igual a promoção. A promoção, ela não se fala pelo gênero, ela se fala pela capacidade. Uma Ela se fala capacidade. pela experiência. Concordo. Então, quando os líderes estão promovendo pessoas, a gente está muito mais focado se a pessoa está preparada, qual foi o processo de desenvolvimento dessa pessoa, do Hum. que gênero, cor ou outra questão. Então, novamente, nosso trabalho é sem ter o preconceito. Nosso trabalho é de inclusão, de felicidade, porque isso faz a diferença. Nós observamos quando nós estamos numa reunião, se temos diferentes gêneros, de gerações, né, e também de gênero, é muito mais interessante aquela reunião, porque são opiniões diferentes, são percepções É, diferentes, são histórias diferentes, né? Então você vê isso a todo momento que você está na sua casa, até o momento que você está na sua empresa. E é esse conceito que a gente RH, né, que eu, pelo menos profissional de RH, tento trazer para o trabalho que eu desenvolvo hoje como profissional de recursos humanos. exatamente, não, Elisa? E isso, assim, é um ponto muito importante, porque é aquilo, a gente não pode misturar as coisas. Eu acho que, assim, você contratar uma pessoa, ah, não, eu tenho que contratar uma mulher para poder. Isso eu acho, assim, sabe, na minha Uhum. visão, eu acho que, sabe, a gente tem que justamente libertar todo mundo de qualquer preconceito. Eu acho que, assim, Sim. criar essa cultura de mostrar o benefício da diversidade, estimular realmente a inclusão e a diversidade, mas com olhar aquilo no profissional, no, Uhum.
né? O que que o funcionário tem para nos oferecer, né? Oferecer para a empresa como pessoa, como profissional. Então, assim, eu acho que essa que é a grande diferença. Realmente, eu acho isso muito importante, a gente ter esse olhar. Maravilha. E agora, você, quando você vê, como assim que você consegue medir, Elisa, de uma certa forma, assim, os resultados concretos de iniciativas de inclusão? Que eu sei que normalmente o departamento de RH tem promovido vários, né? Vocês fazem, enfim, várias atividades, várias iniciativas. E como você consegue assim medir de alguma forma, falar, a empresa está realmente é uma empresa que tem uma diversidade grande, a gente está né, sendo inclusivo. Como é que você vê isso? Como é que está sendo hoje? Bom, primeiramente através de métricas, KPIs que nós temos, né, em todo o trabalho, todo o ciclo de RH, não só no ponto de vista de talent acquisition, que é a parte de recrutamento e seleção, mas também do ponto de vista de recursos humanos. Então, nós temos projetos, iniciativas que existem KPIs para a gente no final do mês ou do trimestre fazer essa análise. Tá? E até mesmo ver, será que essas iniciativas estão atingindo os nossos objetivos? Se não, o que que a gente precisa mudar? E se estão, o que que a gente precisa ampliar, melhorar, expandir, tá? Então, cada projeto e iniciativa dentro do contexto de diversidade e inclusão, nós temos objetivos e nós temos métricas, para a gente poder mensurar realmente se está sendo algo executado da maneira apropriada ou não. Como no começo, muitas vezes, nós começamos a criar várias expectativas e chegamos à conclusão que não é a quantidade, mas sim a qualidade e a consistência dessas iniciativas ou desses programas que, de uma maneira ou outra, trazem diversidade e inclusão. E hoje em dia nós temos menos iniciativas, menos programas, porém com mais consistência e com mais evolução. Ou seja, a gente está constantemente, né, evoluindo e melhorando para que a gente tenha um resultado melhor. Então, esses seriam os dois parâmetros hoje em dia. Óbvio que o mundo, o mercado, ele é muito dinâmico. Então, a gente também tem que estar sempre muito atento. Uma coisa que eu adoro e que a equipe também adora muito fazer é boas práticas. O que que as empresas estão fazendo? O que que o mercado está oferecendo? Por que não olhar para fora? Por que não participar de eventos para conhecer as novas tendências, né? Então, é algo também que faz muito parte do nosso planejamento para a gente poder mensurar melhor, né, esses resultados dentro do ponto de vista de inclusão e diversidade. Porque inclusão e diversidade, se a gente for falar aqui, é um âmbito muito amplo, né? São tantas coisas que faz parte desse universo que realmente não é algo congelado, né? É algo realmente que tem que ser flexível, porque constantemente você tem que estar olhando, mudando, transformando e buscando novos resultados para poder se acomodar à necessidade hoje do mercado, eu Exato, diria. exato. Não, até fazer um comentário que eu me lembro quando a gente fez aquela reunião do Disque Profile, que por sinal foi Sim, sensacional, o time adorou. Assim, eu cheguei à conclusão que o meu time na época tinha pessoas literalmente de perfis comportamentais assim completamente diferentes. E como é importante isso, não é, Elisa? Assim, para um time, como o time acaba, sim. né, sendo super produtivo, a gente, né, chegava em ótimos resultados. E eu acho que tinha muito isso, muito forte, de terem pessoas assim, completamente diferentes, com perfis bem diversificados, e isso faz a diferença. Eu vejo assim de uma forma muito positiva. Meu Com amor, certeza. então assim, o papo tá maravilhoso, mas eu queria muito que você desse um conselho para os líderes em relação à inclusão e diversidade, assim, o que que você falaria, assim, que conselho você daria para, de repente, novos líderes ou líderes que, de repente, não estão tão atentos em relação a esse tema, mas que é um tema, assim, que eu sei que você trabalha forte nisso e que é um tema extremamente importante. Eu diria que o mundo hoje, o mercado hoje, ele precisa dessa diversidade.
a aceitação da diversidade é importante para o sucesso da sua liderança e que você seja um mentor da diversidade e da inclusão, porque com certeza trazendo esse balance, trazendo essa oportunidade para a sua equipe, para a sua liderança, você vai ser uma pessoa muito melhor e a sua equipe também. Porque como você colocou, as diferenças de cada um fazem parte de uma equipe. As diferenças de cada um fazem parte de um sucesso. Se a gente não tiver essa mistura de raça, de cor, de experiência, de talento, a empresa não vai para frente. Então, abra sua mente, trabalhe fora da caixa e tenha essa oportunidade de conhecer, explorar e fazer a diferença. Porque se você fizer isso, com certeza a sua liderança vai ser uma das lideranças mais incríveis e mais positivas para você como líder e para a sua equipe. Exatamente. Ai, Elisa, muito De obrigada. nada, é um prazer. Você é um doce. Nossa, sinto muito a sua falta, que a gente não perca o contato. Também, com certeza, um profissional incrível você. Ótimas as respostas, o bate-papo foi assim sensacional. Muito, te agradeço de coração, tá bom? Também te agradeço pela oportunidade e espero que isso possa mudar a vida e inspirar, né? Não só as mulheres, mas muitos desses líderes que estão aí nessa busca, tá? Um beijo grande e obrigada por fazer essa diferença com esse canal. Espero que todos possam seguir e você continuar essa jornada incrível aí na sua carreira. Muito obrigada, Juliana. Um beijo Obrigada, grande. obrigada, um beijo. Eu agradeço a todos e se alguém quiser perguntar, fazer qualquer comentário, a Elisa vai ter o maior prazer em responder. A Sim. Elisa volta aqui para o canal para falar mais um pouco sobre outros temas. E se você ainda não segue o canal, siga para estar recebendo sempre algumas informações sobre temas ligados à liderança. Então, um abraço, boa tarde, um beijo, Elisa. Te cuida. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.